Boa noite, irmãos. A paz do Senhor a todos. É muito bom podermos mais uma vez entrar na casa dos irmãos, casa dos amigos, para podermos desfrutar de momentos maravilhosos da palavra de Deus, poder nos alimentar, podermos nos alicerçar, nos edificar com a palavra de Deus, né? E isso é muito bom poder estar aqui, né? E falando com os irmãos sobre essa palavra que contém vida, contém libertação, né? E isso é muito bom, contém salvação, né? Instrução. A palavra de Deus ela é muito rica para o ser humano, para aqueles que buscam, né, crescer no seu conhecimento e principalmente na busca desse Deus maravilhoso. E mais uma vez estamos aqui para estudar a palavra de Deus. E hoje nós daremos início ao estudo no livro de Jó, né? Lembrando que aqui nós não estamos estudando todo o livro, nós estamos pegando pontos, né? Alguns pontos importantes desse livro, e aí vamos comentar sobre ele, né? Sabendo que os irmãos já têm lido ele em casa, e aqui nós vamos só pegar alguns pontos, né, para podermos aqui fazer alguns comentários e nos edificarmos juntos, né? Edificarmos um ao outro aqui. Vamos orar primeiro, né? Senhor, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, Pai, para agradecer primeiramente pelo dia que podemos passar e agora por esse momento também que aqui nós podemos estar em comunhão, mesmo que virtualmente com nossos irmãos, Senhor, mas podendo estudar a Tua palavra. Que Tu, Senhor, com Teu infinito Espírito possa nos instruir, possa, Senhor, nos orientar, para que possamos estar aprendendo e sendo nutridos pela tua palavra. Senhor, abençoa, Senhor, onde quer que as pessoas estejam nesse momento, vendo esse vídeo, ouvindo essas palavras, que elas possam ser edificadas, Senhor. Elas possam ser libertas, Senhor. Elas possam ter vidas em Cristo Jesus. Porque a tua palavra é aquela palavra que limpa-nos para que possamos te servir e te seguir cada dia melhor. Pai, abençoa-nos, continue conosco, com perdão dos nossos erros, em nome de Jesus. Amém. Então, continuando, né? E Jó é um livro que é um livro poético e sapiencial também. Então, é um livro de poesia e é um livro também que vem trazer sabedoria, né? Ele está nessa divisão da palavra de Deus, né? Em livros históricos, né? Então, nós vamos ver aqui esse livro como um livro de poeta, né? Poemas e também de sabedoria, né? Jó, né? É um servo que por várias vezes foi citados na Bíblia, né, por outros servos como símbolos, né, de perseverança, um símbolo de paciência. Inclusive tem um ditado aí que as pessoas falam, né? Paciência, tem que ter paciência de Jó, né? E realmente é um exemplo de paciência, Jó, é um exemplo de perseverança, de fidelidade. Tudo isso nós vamos aprender nesse livro, o livro de Jó, né? E nessa noite nós vamos começar a falar sobre esse livro maravilhoso que tem muito a nos ensinar. Vivendo em uma sociedade como a gente vive, né? Onde predomina uma atitude hedonista voltada para o prazer. Fugimos do sofrimento, é que o sofrimento tende a esgotar as nossas energias emocionais. É interessante nós pensarmos nisso. A sociedade que a gente vive hoje, né, ela vive em busca de prazer. Ela vive em busca do seu bel prazer, né? Enquanto nós lemos nesse livro que vai haver sofrimento, né? E que o servo de Deus ele não está livre de sofrer por ser um servo de Deus. Aqui nesse livro nós vamos ver muito isso, né? Nós vamos aprender, né, que independe de qualquer coisa, das circunstâncias que nós estamos vivendo, nós precisamos ser fiéis a Deus. E é isso que nós vamos aprender nesse livro de Jó, principalmente, né? O
tema central desse livro é isso: fidelidade apesar do sofrimento. Voltando, né, a gente está vivendo num mundo assim que as pessoas estão buscando prazer, buscando o seu próprio prazer. E a tendência é evitar, né, o sofrimento, né? Porque o sofrimento ele tende a esgotar as energias, né, emocionais. E os dias que nós estamos vivendo é bem assim, né? As pessoas estão totalmente esgotadas, né? Uma época de pandemia que as pessoas não sabem o que acontecerá amanhã, os políticos não se entendem, né? Então nós estamos realmente vivendo isso, né? E as pessoas tendem a correr disso. Por isso o livro de Salmo é pouco lido às vezes pelas pessoas, né? Por quê? Porque é um livro em que vai evidenciar um sofrimento de um servo. E mais do que isso, um servo justo, um servo que não teve erro, um servo que ele continuou a sua vida, né? E estava levando a sua vida com fidelidade ao Senhor, né? E inclusive foi por causa dessa fidelidade que ele foi posto à prova, não é isso? Ele foi alvo dessa prova, né? Parece ser uma coleção de longos poemas em forma de diálogos, né? Cuja leitura muitos acham enfadonha, muito cansativa, né? Devido ao pequeno progresso verificado no argumento dos personagens. Quer dizer, vai daqui, vai dali, falando, dialogando, mas não sai muito daquele objetivo, né? Não chega a algum objetivo, mas isso continua ali naqueles debates, né? No estudo do livro de Jó, precisamos ter alguns fatos em lembrança. Eu vou citar aqui, vai enumerar alguns fatos na lembrança do estudo que nós precisamos ter. Este é um livro do Oriente e está repleto de pensamentos e expressões típicas dos povos orientais. Primeiro, né? Segundo, Jó é um livro poético, né? Com expressões, com exceção do capítulo 1 e 2 e de 42, do 7 ao 17, e devemos lembrar que o poema hebraico é bem diferente da poesia ocidental. Terceiro, este livro aborda um problema difícil, qual seja a presença do sofrimento em um mundo governado por Deus. Somente essas três características já são suficientes para ilustrar a dificuldade de ser lido e interpretado o livro de Jó. Então é interessante isso, pensar nisso, né? É um mundo totalmente diferente, interpretação diferente, a cultura diferente, poemas diferentes, tudo diferente. E principalmente que é Deus quem está governando, né? Aqui nesse livro nós vamos ver isso. É Deus que está governando, é Deus que governa o mundo aqui, segundo aqui a história de Jó, segundo o livro de Jó, é Deus que está governando. Então, na maioria das vezes, nós achamos que não haverá sofrimento, né, por servos. Não, Jó, um idôneo, não iria sofrimento. Não, isso dificulta muito o entendimento do livro, ou até mesmo a apreciação do livro de Jó, ok? O homem Jó. Né? Vamos falar sobre o homem Jó. Há quem defenda a ideia de que Jó era simplesmente um personagem fictício. Né? Há alguns que falam sobre isso. Não, Jó era um personagem fictício, não existiu. Não é verdade. Né? Segundo, nós vamos ver aqui também o autor dessa revistinha, Jó era um humano, uma pessoa humana, e é real. Não era um fictício, é uma história real. Né, que foi relatada aqui no livro. Tanto é que nós vamos ver Jó sendo citado por Tiago e também por Ezequiel. Né? Lá Ezequiel falando, né? Daniel, Jó, né? E Noé. Né? Esses três estão lá no livro de Ezequiel, que se eles, mesmo com a justiça deles, Deus não afastaria o que iria acontecer ainda com a cidade. Entendeu? Então foi citado também Tiago, também, né? Falando sobre a perseverança de Jó, que era um padrão, né, do servo.
Jó era uma pessoa temente a Deus, rica de bens materiais e demonstrou ser uma pessoa que se preocupava em atender a necessidade dos outros. Entretanto, ele também demonstrou estar perplexo com os fatos que lhe sucederam, pois não conseguia encontrar explicação plausível para o fato de Deus ter permitido que ele sofresse tanta provação e sofrimento. Então, às vezes, nós vamos ler o livro e vamos ver essa perplexidade de Jó. Por que eu estou passando por isso? Se eu ajo certinho, se eu sou um servo fiel, se eu procuro observar aquilo que Deus ordena ser observado. Então, Jó realmente estava perplexo a esse respeito. Afinal, quem dentre os mortais, né, gostam de sofrer? Ninguém gosta de sofrer. Todo mundo, quando se pega num sofrimento, realmente ele vai questionar por que está passando por aquilo. Então, como eu disse, né, Jó estava questionando também isso. Qual dentre os humanos? Qual dentre nós, né, se estiver andando de acordo com a palavra de Deus, né, servos de Deus, ou até mesmo que não é servo de Deus, mas está andando num certo padrão, né, vai sofrer e não vai questionar esse sofrimento. E não vai ficar meio perplexo a respeito disso. Então, Jó também estava assim. Por isso, nós vamos ver que Jó realmente não foi um simples personagem, né, fictício, mas foi realmente uma pessoa, né, que viveu dessa forma, tanto que, como vimos aqui, fazia também a parte social e tudo, né? O tema central desse livro, qual é o tema central do livro de Jó? Né? Alguns dão algumas palavras, alguns homens pensadores, né, eles tentam dar um título a isso. Né? Algum fala assim: por que um Deus amoroso e justo permitiria que seus fiéis sofram? Olha só. Né? Por que isso? É um tema central de Jó. Né? O outro é como o justo enfrenta o sofrimento. Como é que o justo enfrenta o sofrimento? Como aquela pessoa que acha ser justa, né, ou até mesmo é uma cristã, e observa os mandamentos e tudo, anda segundo o conselho do Senhor, né, a orientação do Senhor, e vai sofrer por isso. Né? O outro é o seguinte: como vai viver, né, diante desse sofrimento. Jó é um livro que deriva, né, muitos questionamentos, né? Mas, na verdade, é um livro que deveria ser estudado, né, profundamente por todo aquele que acha que o crente está isento de experimentar coisas ruins em sua vida e que o sofrimento, a doença, a pobreza são sinônimos de falta de fé. Nada disso. Aqui no livro de Jó, nós vamos ver que isso não é verdade. Né? Que a pessoa que também é fiel, a pessoa que anda nos caminhos de Deus, pode também sofrer, pode também passar por momentos difíceis. Não é isso? Isso é a nossa vida cotidiana, né? No entanto, o tema específico de Jó é a fidelidade. Aqui nós vamos observar o tema central. O tema central do livro de Jó é a fidelidade de Jó, independente de qualquer coisa. Né? Nós vamos ver aqui. Não obstante todo o sofrimento, né, ele continuava fiel. Ele continuava ali, né, aos pés do Senhor. Né? Em maneira nenhuma blasfemou. Neste sentido, o livro de Jó continua a ser uma pedra de tropeço para os que defendem uma teologia de prosperidade. Né? A ênfase do livro deve ser colocada não no sofrimento de Jó, mas em sua fidelidade em meio a tantas adversidades. Tantas coisas aconteceram. Tantas coisas aconteceram. E Jó permaneceu fiel. Ele tinha um objetivo, ele tinha uma fé, ele acreditava, né, aquilo em Deus, né? E ele continuou em meio a todas essas dificuldades fiel a Deus, né? Essa foi a razão do desafio também de Satanás, a fidelidade dele. Ele é fiel porque ele tem tudo. Todo mundo que tem tudo vai ser fiel a ti. Agora toca ali, tira aqui, mexe dali, para você ver se ele não vai blasfemar contra ti. Olha só.
mas Jó continuou fiel. No livro nós vamos ver a fidelidade desse homem maravilhoso, e que nós vamos ver aqui mais à frente no estudo que é uma coisa maravilhosa, né? O exemplo de Jó, né? Não só para mortais como nós, mas também para as potestades, como diz lá Tiago, falando sobre ele, ok? Não, Efésios, desculpe. Efésios 3, eu vou citar daqui a pouco o versículo. Então aqui, será que Jó permaneceria fiel se as circunstâncias lhe fossem adversárias? Satanás colocou essa ênfase aí, né? Esse questionamento, e Deus permitiu, e Jó realmente foi um exemplo para nós. Jó foi um exemplo de servo, né? Nesse livro maravilhoso que a gente vai vendo as coisas acontecendo, né? E que às vezes o que a gente passa no dia a dia não é nada perto daquilo que Jó passou, né? E continuou fiel. Aqui, os amigos de Jó o acusaram de hipocrisia, de ter algum pecado oculto, e por isso Deus o estava castigando. Jó negou veementemente tal tipo de acusação, e seus amigos continuaram a discutir com ele. Deve-se notar que lá no capítulo 2, versículo 3, Deus afirma claramente que Jó não tem falhas. Olha só, que não vê falhas em Jó. E em 42, no 7, Deus repreende os amigos de Jó por falarem inverdades a respeito dele. Só não era hipócrita, né? Jó não era hipócrita. Jó, em momento algum, ele foi hipócrita, né? Como admitiu no final da narrativa lá do 42, do 1 ao 6, ok? Então, nós vamos ver que Deus testemunha de Jó. Que coisa maravilhosa, né? Desde o início desse livro, Deus testemunha de Jó. E Jó, em momento algum, decepciona Deus. Interessante que nós continuamos vendo, né? É verdade que Deus castiga seus filhos que persistem no erro, né? Quando diz lá em Hebreus 12, do 1 ao 13. E que esse castigo é uma evidência de seu amor. Deus castiga aquele que ama, né? Como o pai que castiga o filho, né? Aquele humano, como Deus também repreende o filho a quem ele ama, né? Também é verdade que os ímpios desfrutam a sua propriedade hoje, mas ao longo perecerão. Salmos, né, 37, 7, 3. Mas nenhum desses fatos se aplica às necessidades da vida de Jó. Não foi porque Jó estava errado, não foi porque Jó estava vivendo dissolutamente, que depois ele teria que ser castigado. Nada disso. Jó foi um homem que viveu a vida de fidelidade, né? E Deus testemunhou dele, né? E essa fidelidade foi a causa dele ter sido colocado à prova, ok? Mas nós vamos ver aqui também mas nenhum desses fatos, como eu disse, né, se aplica à vida de Jó, porque Jó era íntegro, né? Jó, através do exemplo, né, Deus estava revelando a Satanás e aos anjos celestes o testemunho de um homem de fé. Olha só, Jó serviu de testemunho para Satanás e para os anjos celestiais. Olha a que ponto esse homem era fiel a Deus, que ele ajudava, né, a testemunhar, a vida dele ajudava a testemunhar desse amor por Deus, dessa fidelidade por Deus, até aos anjos, né? Isso é maravilhoso, nós podemos imaginar isso, essa vida de Jó, né? Só na eternidade é que iremos descobrir o quanto os anjos aprenderam a partir da vida dos santos, né? Efésios, como eu disse, 3, do 9 ao 10, né? E 1 Pedro 1,12. A principal lição que podemos tirar de Jó é essa: Deus é completamente soberano em sua maneira de lidar com o seu povo e nunca irá permitir que aconteça algo na vida de um cristão fiel e obediente que não seja para o bem dele e para a sua glória. Deus não tem que justificar ou explicar seus atos para nós. Não tem explicação. Não tem explicação para Jó. Hoje nós lemos na palavra, mas no momento em que Jó estava passando por aquilo, Jó não tinha explicação. Jó não tinha explicação.
Por que Jó estava passando por aquilo? Começou a passar. Irmãos, não tem explicação muitas das vezes aquilo que nós passamos. Mas nós não somos servos. O Senhor não sabe o que é melhor para o seu servo. O pai não sabe o que é melhor para o seu filho. Então, se temos a Deus como nosso Senhor e temos a Deus como nosso Pai, devemos crer que Ele tem o melhor para nós. E Ele sabe o que faz. E Ele não tem que dar explicação para nós como Senhor e muito menos como Pai. Ok? Então, nós temos que observar isso. O livro de Jó nos mostra como o justo deve sofrer. Né? Como o justo deve sofrer, sempre esperando em Deus, sempre sabendo que uma hora isso tudo ia cessar, porque o nosso Salvador, ele vive, certo? E se levantará ao nosso favor. Amém? Glória a Deus por isso, né? A palavra perseverança é vertida como paciência em algumas traduções da Bíblia. É uma palavra rica que significa a condição de alguém que permanece firme em virtude de ter uma base sólida. Qual é a sua base? Qual é a nossa base? Nós somos maduros o suficiente para entender que Deus pode todas as coisas, como o apóstolo fala, né? Nós podemos todas as coisas naquele que me fortalece. As pessoas falam muito isso às vezes não, eu posso porque vou lutar. Não, nós podemos também sofrer, né? Foi dado a nós não só o privilégio de crer, mas também de sofrer por Jesus. Então, nós temos que, por esse evangelho, né, maravilhoso, e nós temos também que ter essa consciência. Data e autoria é totalmente desconhecida, né? Alguns falam, né, as tradições rabínicas das judeus, né, eles falam que foi Moisés que escreveu, mas nós não vemos base para isso. Nós temos base para isso, nem mesmo para a época que foi escrita o livro de Jó. Então nós devemos ficar nisso. Sabemos uma coisa, sabemos que foi um dos primeiros livros da Bíblia a serem escritos. Então, é isso que nós devemos observar aqui, na data e autoria. Os estudos da Bíblia debatem entre si os temas, né, da data e da autoria do livro de Jó. A tradução aí que eu falei, judaica, atribui a autoria do livro a Moisés, mas grande é o número dos que entendem não ser possível estabelecer com precisão a autoria humana do livro de Jó. As informações são escassas, difíceis e complexas, né, para definir essa tarefa. Sabe-se que o livro de Jó é um dos mais antigos livros da Bíblia, como eu disse. Sua data, contudo, não é possível ou não é fácil de estabelecer, né? Mesmo que não se tenha uma data precisa de sua composição. A mensagem do livro de Jó é tocante e plenamente atual. Qual é o servo que não sofre hoje? Quem não sofre com o sofrimento do outro? Quem não fica perplexo diante de uma situação como a gente vê no livro de Jó? Por que esse homem sofre assim? Por que ele... Então, nós vamos ver, nós vamos ficar pensando, puxa, um homem que era fiel sofrer assim, né? Mas hoje, nos nossos dias, também dessa forma. Vemos pessoas sofrerem, vemos pessoas passando por dificuldade, não sabemos o motivo, só Deus sabe. Uma coisa que devemos saber, o Senhor é dono de todas as coisas. O Senhor está no controle. Nós falamos isso e nós muitas vezes falamos assim, não é um jargão, não tem que ser um jargão, tem que ser consciente. Deus está no controle, devemos saber disso. O Senhor, Deus, é Senhor de todas as coisas. É o Senhor da história, não só minha, tua, mas de todo mundo, toda a humanidade. Então, que nós possamos observar no livro de Jó essas algumas coisas que aprendemos hoje, né? E semana que vem nós vamos ver um conteúdo resumido do livro de Jó, né? Por capítulos, por tópicos, e vamos continuar, né? Aqui nós falamos sobre algumas curiosidades, né? Espero que seja edificante para aqueles que possam ouvir esse estudo. Deus abençoe a todos, uma boa noite e que Deus possa abrir o nosso entendimento, o nosso coração, para que a sua palavra produza em nós o fruto que ele deseja que produza.
Glória a Deus, uma boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus e que o Espírito Santo console a cada um de nós e nos oriente em tudo, em nome de Jesus.